Olá, meus irmãos, graça e paz a todos. Eu sou o presbítero Roberto e nesse momento eu quero trazer uma palavra pastoral baseado em Colossenses capítulo 1, do versículo 1 ao 9. E para essa leitura eu vou fazer uso da Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia que eu gosto bastante, por ela ter uma linguagem mais rebuscada. Eu me sinto confortável com ela. O texto vai dizer o seguinte: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, e aos santos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz hajais de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça damos a Deus, Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fidelidade em Cristo Jesus e da justiça que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, e que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a misericórdia de Deus em verdade. Como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa bondade no Espírito. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheio do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Meus queridos e amados irmãos, este tema está pontuado sobre um prisma da intercessão que o apóstolo Paulo fez a Deus pelo progresso espiritual dos irmãos de Colossos, provavelmente no ano 60, durante a sua prisão em Roma. O tema central para essa missão, ou seja, para essa mensagem, está no versículo 9. Neste versículo, há 3 palavras-chave que instruem a igreja a não ser seduzida pelos falsos mestres, mas permanecer fielmente na suficiência de Cristo. A primeira palavra-chave é conhecimento. E no verbo grego significa epignosis, conhecimento ou reconhecimento. E o verbo hebraico é o daat, que também significa conhecimento. A segunda palavra-chave é a sofia, ou sabedoria, na nossa língua materna. E em grego, sofia. E no hebraico, a rahemá, que também significa sabedoria. E a terceira é a inteligência, ou sunes. Sunesis, no grego, significa inteligência. E tevuná, também inteligência. Inteligência espiritual. Para desenvolver essa mensagem, eu fiz o uso da Bíblia de Jerusalém, fiz o uso também da Bíblia hebraica, usei bastante verbos do contexto judaico, e também fiz o uso do Novo Testamento grego, usei muitos verbos do grego. Usei também um livro muito interessante, chamado A Arte de Amar o Bem, um livro judaico que traz umas ideias profundas. E também fiz uso do livro Um Psicólogo no Campo de Concentração, livro de Viktor Frankl, um livro de psicologia.
E esse material eu vou deixar na descrição do vídeo para que vocês possam acessar esse material, pois é muito rico em informações. Pois bem, a primeira palavra-chave que vamos explorar refere-se a 3 maneiras de conhecer a Deus, ou reconhecer o Senhor, que está representada no verbo epignosis, ou no daate. Epignosis é no grego e o daate é em hebraico. Eu quero fazer uma pergunta tanto para você quanto para mim também. A pergunta é essa: como Deus quer que a sua vontade seja conhecida? Como que Deus quer, de que maneira que o Senhor quer que a sua vontade seja conhecida por nós? Conhecer ao Senhor é muito importante, nós devemos conhecer ao Senhor. E Jeremias, capítulo de número 9, o versículo de número 24, Jeremias dá 3 maneiras de conhecermos a Deus. No capítulo 9, no versículo 24, nós temos aqui 3 maneiras, 3 condições, 3 fórmulas de conhecermos ao Senhor. O texto vai dizer o seguinte: mas o que se gloriar, gloria-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Então nós vemos aqui 3 maneiras de conhecer a vontade de Deus. E também a vontade de Cristo. A primeira maneira de nós conhecermos ao Senhor, dentro do texto que lemos, significa misericórdia. E no verbo hebraico é a hesed. Hesed significa misericórdia, significa benevolência, significa graça. E este verbo da hesed, da misericórdia, está relacionado ao ato de fazer o bem ao próximo. A sabedoria emocional judaica, ela vai afirmar que esse é um ato, o ato da hesed, o ato da misericórdia, ele é um esforço pessoal, ou seja, um esforço subjetivo que cada um de nós devemos ter, devemos praticar, devemos fazer através do nosso ser. O ato de hesed, o ato de misericórdia, ele é feito através do nosso ser, do nosso íntimo. E ele é feito por 3 perspectivas: por pensamentos, por palavras e por feitos. Essas são as 3 formas de nós praticarmos a misericórdia, de nós praticarmos a graça, de nós praticarmos a hesed. Então nós temos 3 fórmulas aí muito importantes: pensamentos, palavras e feitos. O nosso ser, ele deve se esmerar na prática desses 3 conceitos. E como é que nós praticamos isso? Quando o ser humano se permitir agir com a virtude da misericórdia, ou seja, quando eu me permito em agir dessa forma, eu vou abandonar imediatamente o egoísmo e vou me apegar ao altruísmo. Eu vou deixar de ser uma pessoa que pensa em mim mesmo e vou pensar no meu próximo. Eu vou deixar o orgulho, eu vou deixar essa condição de orgulho e vou me tornar um ser humano humilde. Eu vou deixar de ser impaciente. Eu vou abandonar essa questão da impaciência e vou colocar em mim a tolerância.
No lugar da vingança, eu vou colocar o perdão. No lugar do ódio, eu vou exercitar o amor ao próximo. Então, essa é a maneira de nós colocarmos a misericórdia em ação. Esse é o esforço pessoal que nós devemos ter para com o nosso próximo. E esse esforço, ele vai despertar em si esses atos de bondade. Sendo assim, o ser humano, ele vai conseguir vencer a inutilidade das vaidades. Como afirma Jonas, capítulo de número 2, o versículo 8. Em Jonas, capítulo 2, versículo 8, nós vemos o texto dizendo, né, os que valorizam as falsas vaidades, deixa a sua misericórdia. E nós bem entendemos que a vaidade que Jonas tinha era o ódio, né, que ele sentia pelos irmãos de Nínive, os ninivitas. Essa enfermidade social, né, o ódio, ele levou Jonas ao inferno. Infelizmente, é o ódio, né, que o ser humano ele sente do outro ser humano, leva ele à destruição, leva ele a uma enfermidade social muito profunda. Portanto, precisamos do quê? De reconhecer. Eu e você precisamos de reconhecer e saber que é pelo esforço pessoal do nosso ser que vencemos o julgamento final. É pelo esforço pessoal, é pelo ato da recede, pelo ato da misericórdia, que nós vencemos o juízo final. Como afirma Tiago, capítulo de número 2, o versículo 13, o texto de Tiago está dizendo: porque o juízo será sem misericórdia sobre aqueles que não fez misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, quando eu ajo com misericórdia, é a única forma, é a única maneira que nós vamos vencer o juízo. É a única forma que nós vamos vencer. É praticando. Da mesma forma que o Senhor teve misericórdia de nós, nós também devemos ter misericórdia do nosso próximo. Porque sem essa misericórdia, não haverá misericórdia para conosco. Portanto, a transformação da nova criatura em Cristo, ela precisa ser manifestada com essas ações. Se eu sou transformado, se Cristo nos transformou, verdadeiramente essas ações do ato de bondade, do ato de misericórdia, ele precisa fazer parte da nossa vida. Nós temos que nos fundamentar o nosso ser nesse ato. A segunda maneira de conhecer a Deus, segundo o que está escrito em Jeremias capítulo 9 e versículo 24, é o juízo. E o verbo para juízo significa mispat. Mispat significa juízo ou sentença. E esse verbo ele é usado tanto para execução de condenação ou a execução de absolvição. E Deus ele vai, através do juízo, Deus vai nos dar uma sentença para nós, uma sentença de vida. Uma sentença de liberdade, de libertação. O Senhor vai nos dar para nós uma sentença que nós temos de escolha. Ele nos vai fazer escolher. Essa sentença de juízo que o Senhor nos deu para nós foi justamente essa questão da escolha, né?
dessa decisão que nós temos que tomar. Pelo contexto da palavra, pelo contexto da vida, pelo contexto da eternidade. Então o Senhor, ele executou o juízo de Deus, foi uma execução em favor. O Senhor decidiu ao nosso favor, ao favor da vida. Esse é o terceiro, ou seja, esse é a segunda maneira de conhecermos a Deus. Através do juízo, através da execução que o Senhor fez por nós. E que está também nas nossas mãos essa sentença de executar todos os dias, para o bem ou para o mal. Provérbios, capítulo de número 11, versículo 4, vai dizer: de que maneira aproveita as riquezas no dia da ira? Ou seja, de nada aproveita as riquezas no dia da ira. Porém, a justiça, ela nos livra da morte. É um texto interessante que nós vamos falar que essa justiça, ela está relacionada à terceira maneira de conhecermos a Deus. A terceira fórmula de conhecermos a Deus, segundo o texto de Jeremias, capítulo 9 e o versículo 24, essa é a terceira maneira de conhecermos ao Senhor. Nós conhecemos a Deus pela justiça. E o verbo justiça, dentro do texto, é tzedaká, que significa auxiliar. Auxiliar o pobre. Auxiliar quem? Auxiliar o pobre. Quem é o pobre? Que o Senhor, que precisa de auxílio. Seja o pobre no sentido de bens ou no sentido do saber. Existe pobre em ambas as esferas. E nós devemos auxiliar as pessoas com tudo que nós possuímos, seja material, seja o emocional, ou seja o contexto da intelectualização. Então, aquele que tem, deve compartilhar com o próximo que não tem nada. Aquele que tem bens deve compartilhar os seus bens. Aquele que tem controle emocional deve compartilhar o controle emocional. Aquele que tem intelectualização deve compartilhar com aquele que não tem. E é por meio dessa virtude, entenda bem, é por meio dessa virtude que o homem torna amigo de Deus. Não tem outra maneira do ser humano tornar-se amigo de Deus. A única maneira de nós nos tornarmos amigo de Deus é por meio da justiça distributiva. Da justiça do outro. De fazer justiça para aquele que precisa, para aquele que está necessitado. É a única maneira de nós nos tornarmos amigos de Deus. Gênesis capítulo de número 15, versículo 6, vai dizer o seguinte: creu ele no Senhor e imputou-lhes isto por justiça, por tzedaká. Tiago capítulo de número 2, versículo 23, vai dizer: e cumprindo-se a escritura que diz, e creu Abrão em Deus, e foi-lhe isto imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Então, a partir do momento que nós cremos no Senhor, a partir do instante que eu creio em Cristo, esse ato, essa justiça, essa tzedaká, essa ação voluntária, ela já está introjetada dentro do nosso ser.
ela já foi introjetada em nós, porque esse é o caráter de Deus, esse é o caráter de Jesus. Já foi introjetado em nós a justiça do cuidado, a justiça distributiva, a justiça de amparar aquele necessitado. E a sabedoria judaica, ela vai afirmar que o que se diz, né, conhecedor das Escrituras, mas não exerce o seu ser a ter recede, ou seja, a ter misericórdia, e não faz que tzedaká, não age, né, com a justiça social, não serve o ser humano com seus bens, e esses bens, seja ele material, controle emocional ou intelectualização, esse ser humano que não pratica essas virtudes, eles não têm Deus. Esse é o pensamento judaico. Oséias, capítulo de número 10, o versículo 12, traz para nós algo importante sobre esses dois caminhos. Vai dizer o seguinte: semeai para vós em justiça, e ceifai segundo a misericórdia. Então, quando eu pratico a tzedaká, quando eu pratico a justiça, eu na verdade, eu estou semeando, na verdade, eu estou me ajudando a mim mesmo. Eu estou vestindo a minha alma. E o texto vai dizer o seguinte, que eu vou ceifar segundo a misericórdia. Eu vou colher segundo a misericórdia. E aí remete nós novamente ao texto de Tiago, capítulo 2, o versículo de número 13, que vai dizer que a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. Então eu estou ceifando, através do meu ser, através das minhas ações, o meu ser está ceifando, está colhendo. E qual é a colheita principal aqui? É a vida eterna. É a minha salvação da minha alma. Portanto, para o contexto da fidelidade cristã, ela segue essa mesma linha de raciocínio. Conhecer a Cristo, né, ou conhecer a Deus, significa imitar os seus atos, significa imitar os seus atos de bondade. Com quem? Com o necessitado, com o próximo. Aqui está, né, as três maneiras de conhecermos a Deus. As três fórmulas de conhecermos ao Senhor. Em seguida, aqui nós vamos estar falando da sabedoria, da segunda palavra-chave, que no verbo hebraico, no verbo grego é a sofia, no verbo hebraico, ha-remá, a sabedoria. Sabedoria, segundo a teologia bíblica, a sabedoria ela é dualista, pois trata-se dos dois lados superficiais do nosso coração, do nosso entendimento, que é o quê? Que é o primeiro, que é o equilíbrio emocional, o lado direito, que sinto, né, meu sentimento. E o segundo é a razão, o que penso, a intelectualização. O equilíbrio emocional, ele é o fenômeno, né, que rege o lado direito do coração humano. Por isso, quando nós lemos em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 2, está dizendo assim: o coração do sábio inclina para a direita, mas o do tolo inclina para a esquerda. Portanto, Deus ele determinou que a sabedoria emocional ela seja uma normativa
na vida dos sábios. Os sábios, todos sábios, o seu coração, ele vai inclinar para a direita. Porque o contexto do lado direito, ele é o equilíbrio emocional. E o ser humano bem equilibrado, o ser humano com o seu equilíbrio emocional perfeito, ele vence todas as dificuldades da vida. Provérbios capítulo 3, versículo 21, vai dizer o seguinte: meu filho, guarda consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os percam de vista. Nunca o abandona. Não abandona o equilíbrio. O equilíbrio, ele é fundamental para o desenvolvimento do ser humano. Ainda Provérbios 16, 32. Melhor é ser paciente do que poderoso. Melhor é ter autocontrole que conquistar uma cidade. Então, o autocontrole, ele é fundamental na vida de cada um de nós, na vida do ser humano, no seu sentido geral. Uma pessoa desequilibrada, uma pessoa sem controle mental, é uma pessoa difícil, é uma pessoa que não chega a lugar nenhum. E a ciência, ela vai trazer uma explicação plausível para esse fato teológico, para esse fato bíblico. Ela vai dizer que o lado direito do coração, ele vai interagir de forma holística. Ou seja, o lado direito do coração, ele considera os demais pensamentos. Ele não se contrapõe ao lado esquerdo. O lado direito, ele é holístico, ele vai trabalhar, ele vai estar junto com o contexto esquerdo. Por isso, ele é holístico. O equilíbrio emocional, ele é uma competência muito importante. Lembre-se disso, o equilíbrio emocional, ele é uma competência comportamental fundamental do ser humano. Por que ele é fundamental? Porque ele está relacionado, à maneira de como a pessoa exerce o autocontrole sobre todos os problemas da vida. Todos os problemas da vida, todos. Sejam os de ordem biológica, sejam os de ordem psicológica, sejam os de ordem social ou do espírito. Por essa razão, a teologia, ela compreende que a sabedoria emocional, ela é a presença de Deus com os homens na terra. Muito importante. Sabedoria emocional, ela é extremamente importante para o crescimento do ser humano. E ainda falando sobre a sabedoria, mas agora nós vamos falar um pouquinho sobre a sabedoria intelectual. Ela é o quê? Ela é o fenômeno que rege o lado esquerdo do coração. O que penso, Ainda em Eclesiastes, capítulo 10, o versículo 2, o coração do sábio inclina para a direita, mas o coração do tolo inclina para a esquerda. E há uma explicação também muito contundente, cientificamente, o porquê dessa afirmação teológica. A sabedoria intelectual, segundo a ciência, ela é setorial. E está voltada para onde? Para o entendimento dos conceitos científicos. Esse tipo de saber, ele segue uma maneira cautelosa de pensar, pois está fundamentada em técnicas de pesquisas e análise e estatísticas. Para quê? Para dar sentido nas formas, nas tomadas de decisões, naquilo que o intelectual se fundamenta. Então, a sabedoria intelectual, ela é importante. Ela não deixa de ser importante.
Pois é através das pesquisas científicas, né, que o mundo avança de forma tecnológica, de forma magnífica, no sentido cientificamente falando. Só que para o contexto teológico, para o contexto do conhecimento, eles rejeitam o Criador, eles rejeitam o Deus Todo-Poderoso. Por que eles rejeitam? Porque eles são setorial. Eles não têm o controle emocional. Eles não são voltados para o lado direito. Eles são voltados para o lado esquerdo. E por esse motivo, não têm o controle emocional. A terceira palavra-chave que nós vamos fazer menção é a sunes, ou a tevumá, que significa inteligência espiritual. E o texto que eu quero fazer menção está em Jeremias, capítulo de número 10, versículo de número 12, que diz: com seu poder, ele fez a terra. Ele estabeleceu o mundo com a sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Jó, capítulo de número 28, e o versículo 28, e disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Portanto, dentro do contexto teológico, dentro das as afirmações bíblicas, ela vai afirmar que a inteligência espiritual ela é um fenômeno intrinsecamente ligado ao ato de liberdade. Ou seja, faz-nos enxergar e escolher o caminho do bem. A inteligência espiritual ela vai nos proporcionar essa capacitação de nos enxergar, de olharmos e vermos e escolhermos. Ela vai nos dar a liberdade dessa escolha. E quando eu escolho o caminho do bem, eu sou uma pessoa inteligente espiritual. Deuteronômio, capítulo de número 30, o versículo 19, fala sobre isso de uma forma muito profunda. Nós conseguimos, escolher em fazer o bem, que a inteligência espiritual ela nos propõe. Quando que? Quando os nossos olhos, ou seja, quando os olhos do nosso coração forem iluminados. Quando esses olhos desse coração ele for aberto, dentro do nosso coração existe ali um olho. E que a ciência chama ponto de Deus no cérebro. Então, dentro do nosso coração, existem 3 maneiras de pensamento. Dentro do nosso coração, dentro do nosso cérebro, dentro do nosso centro, existem 3 ideias. E o conceito da sabedoria emocional, do lado direito, ele vai dialogar com essas 3 ideias, com esses 3 conceitos. Por isso que ele é holístico. Ele alcança o todo. Por isso que Deus está dizendo, através da palavra de Provérbios, capítulo 10, versículo de número 2, o coração do sábio ele inclina para a direita. Por quê? Porque o lado direito vai dialogar com as 3 ideias, com os 3 conceitos, com os 3 pensamentos. Ou seja, com os 2 pensamentos. Porque ele é o terceiro. Então ele vai dialogar com os 2, com o restante. Ele é um e ele vai dialogar com os restantes, com os demais. Ele vai dialogar com a intelectualização e vai dialogar com a inteligência
espiritual. A inteligência espiritual, ela nos propõe essa condição, né? Essa situação. Efésios, capítulo de número 1, versículo 18, Paulo vai dizer: e tendo iluminado os olhos do vosso coração. Mateus ainda, capítulo 6, versículo 22 e 23, vai dizer: a luz do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu ser será tenebroso. Essa glândula pineal, né, esse ponto de Deus no cérebro, esse olho espiritual, nós vemos ele em ação quando Geazi ele está desesperado, né? Ele pede ao profeta Eliseu, ele indaga o profeta Eliseu, na realidade, sobre as questões, sobre os soldados, sobre os exércitos que o cercavam. Ali em 2 Reis, capítulo de número 6, o versículo 17 e 18. O texto vai dizer assim: e orou Eliseu e disse: peço-te que abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e o moço enxergou o mundo espiritual. Carros de fogo, à disposição ali de Eliseu. O versículo 18 vai dizer o seguinte, né? Orou Eliseu ao Senhor e disse: peço-te que fecha os olhos do exército. Então, todos aqueles homens do exército que estavam ao redor se tornaram cegos. Eliseu pegou esses homens pela mão e levou até o centro da cidade e ali deu pão e água para aqueles homens. Eliseu ele decidiu fazer o bem. Ele decidiu pela inteligência espiritual. Ele cuidou daquelas pessoas. Eliseu cuida daqueles necessitados. E nós temos aí o dever, né, de vivermos essa inteligência espiritual. E a pergunta que eu faço é: por que nós temos esse dever de viver a inteligência espiritual? A inteligência espiritual, ela é essa escolha íntima, né? Ela é uma escolha íntima que vai transformar o homem velho em uma nova criatura. Por isso que eu preciso de ter essa escolha. Por isso que eu preciso da inteligência espiritual. Porque sem a vivência da inteligência espiritual, eu continuo sendo um homem velho. Eu não torno uma nova criatura. Se eu não escolher o bem, se eu não escolher fazer o bem a mim mesmo, porque a inteligência espiritual é fazer o bem a si mesmo, eu perder, é eu trocar, é eu abandonar a velha criatura, é eu abandonar o egoísmo e ganhar o altruísmo. Eu abandono o egoísmo e eu ganho o altruísmo. Ou seja, eu deixo de pensar só em mim e eu começo a pensar nas pessoas, eu começo a olhar para as pessoas, eu começo a enxergar o ser humano. O que a inteligência espiritual ela faz eu perder? Ela faz eu perder a ambição e ganhar o desprendimento. Eu me desprendo das coisas. Eu me desprendo. A inteligência espiritual ela me faz eu perder a vingança e ganhar o perdão. Eu deixo de ser um ser humano vingativo. A inteligência espiritual ela me leva
a perdoar o meu próximo, ela me leva a essa compreensão do perdão e me leva eu à prática do perdão. O meu ser, ele vai perdoar as pessoas. A inteligência espiritual, ela me leva a eu perder o autoritarismo e me faz eu ganhar condescendência. Ela me tira de mim o autoritarismo e me coloca no lugar do autoritarismo a condescendência para com o meu próximo. A inteligência espiritual, ela faz eu perder a rebeldia e ganhar a submissão. Ela faz essa troca, ela tira, né? Quando eu sou um inteligente espiritual, quando eu escolho ser inteligente espiritual, eu vou perder essas questões nocivas e vou ganhar para o reino, vou ganhar para a minha alma, eu vou ganhar para a eternidade. Por quê? Porque eu estou vivendo a inteligência espiritual. E é muito interessante a gente entender que é só através do equilíbrio emocional. O equilíbrio emocional é que vai nos levar a essas dimensões, a essa tridimensionalidade do nosso coração. A sabedoria emocional, o controle mental, o controle emocional, a saúde mental é o que vai nos fazer. Nunca se esqueça, você precisa da saúde mental. Você precisa do equilíbrio emocional. Ora a Deus, clama. A palavra do Senhor diz: quem não tem sabedoria, peça que eu vos dou. E essa sabedoria, ela está voltada principalmente para a sabedoria emocional e também para a sabedoria racional. Mas a sabedoria emocional, ela é fundamental. Então peça ao Senhor, pede equilíbrio emocional nas suas orações, se derrama nos pés do Senhor, pedindo ao Espírito Santo, me dê controle emocional, eu preciso de controle emocional. Porque com essa razão, porque um ser humano sem equilíbrio emocional, ele pode ser bem sucedido na vida, ele pode ter boa situação financeira. Apesar de tudo isso, se ele não demonstrar um equilíbrio emocional, ou seja, se ele não demonstrar amor, altruísmo, tolerância, condescendência, perdão ao próximo, a sua vida é de fato vazia e sem nenhum sentido. Esse ser humano, ele vive uma vida vazia, uma vida sem sentido. E para finalizar essa palavra pastoral, essa mensagem de cunho bem pastoral mesmo, eu quero deixar uma reflexão, né, de Viktor Frankl, uma ideia sobre o ser inteligente espiritual. Ele vai dizer assim: nós que vivemos no campo de concentração, podemos nos lembrar das pessoas que passavam pelas barracas, confortando outras e distribuindo o seu último pedaço de pão. Elas podem ter sido poucas em números, mas demonstraram suficientemente que tudo pode ser tirado de um homem, menos uma coisa, a última das suas liberdades: escolher a própria atitude num determinado conjunto de circunstâncias, escolher o próprio caminho. Então, a inteligência espiritual, ela está fundamentada na liberdade da escolha. Ela está fundamentada se eu escolho
o bem ou se eu escolho o mal. Se eu escolher o mal, eu não sou inteligente. Ela está colocada diante de nós, esses dois caminhos, o bem e o mal. E nós temos que escolher todos os dias. Todos os dias. Todos os dias que você se levanta, você tem que escolher, você tem que fazer a sua escolha. Eu vou escolher o bem. E através dessa escolha, você tem que se esmerar, porque é a tua escolha. E assim eu quero deixar essa palavra reflexiva, essa palavra pastoral, a você que posteriormente vai assistir essa mensagem. Eu já quero te dizer que Deus vos abençoe a tua vida, a vida da sua família, e que você tenha controle emocional para enfrentar todas as dificuldades, para enfrentar as lutas do pensamento, as ideologias do pensamento. E assim eu vos despeço na paz do Senhor. Que Deus vos abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.